Auguste Kekulé, Nikola Tesla, Mendeleev e Albert Einstein, todos fizeram descobertas científicas impactantes que diziam ter lhe surgido durante sonhos. Já se perguntou se os sonhos poderiam ter algum significado oculto? Isso te deixa curioso? Eu vou te contar tudo isso e muito mais. Calma, fica aí que esse assunto é interessantíssimo e tem muito mais detalhes do que você imagina. Os sonhos intrigam os seres humanos há milhares de anos. Nossos ancestrais os consideravam mensagens do outro mundo, dos deuses ou de espíritos. E com o início do estudo da mente como uma ciência, estudiosos como Freud, por exemplo, passaram a considerá-los como mensagens do subconsciente, quer dizer, das camadas mais escondidas de nossas memórias, medos e desejos, que nem mesmo nós sabemos que estão lá. Sonhos geralmente são estranhos, causam sensações estranhas e quase sempre parecem não ter sentido algum. E como ativam de forma real os nossos sentidos, nosso cérebro tende a percebê-los como reais, enquanto a falta de lógica e estranhezas dizem o contrário, deixando nossa mente confusa sobre um significado que a experiência possa ter. Hoje, algumas vertentes da neurociência moderna os consideram meras consequências de processos neurofisiológicos sem necessariamente ter algum sentido, enquanto outras os colocam como um mecanismo essencial no processo de consolidação das memórias e dos sentimentos. E falando em consolidar, me ajuda a consolidar o canal. E sabe como você faz isso? Deixando seu joinha, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo se você curtir, beleza? Conto com sua ajuda, hein? O que são sonhos? Sonhos são experiências vivenciadas enquanto estamos dormindo. Essas experiências envolvem todos os nossos sentidos. Enxergamos cenas, ouvimos sons, temos as sensações do toque em objetos ou elementos como a água e o fogo e vivenciamos sentimentos como prazer, medo, desespero. E muitas vezes esses sentimentos e sensações são distorcidos e muito intensos, por vezes bizarros. No estudo dos sonhos, existem dois conceitos diferentes. Um é se a pessoa teve um sonho ou não. Outro é se a pessoa, ao acordar, se lembra de ter sonhado e do que sonhou. Entender a diferença entre esses conceitos é importante para compreender as pesquisas que estudam sonhos. Praticamente todas até hoje avaliaram sinais indiretos da atividade cerebral, como atividade em eletroencefalogramas ou ativação de áreas cerebrais em exames de imagem, além dos relatos do que os indivíduos se lembram ao acordar e sobre o que contam sobre o que sonharam. Como existe uma tendência muito forte que se esqueça do sonho pouco após o despertar, isso dificulta o estudo e uma compreensão mais profunda. Ainda que também dê mais uma pista de que sonhar esteja relacionado com mecanismos envolvendo a memória. Ainda não fomos capazes de ler uma mente durante todo o processo do sono. Mas esse feito pode estar próximo de ser possível com novas tecnologias e algoritmos de inteligências artificiais que estão emergindo recentemente. Já está se tornando possível reconstruir cenas imaginadas ou visualizadas por indivíduos durante exames. Eu, inclusive, já fiz um vídeo muito legal sobre esse tema e você pode acessar no card que está aparecendo na parte superior do vídeo agora. Existem pessoas que relatam mais sonhos que outras, assim como períodos da vida onde parecemos ter mais sonhos. Além disso, o conteúdo, quer dizer, as coisas com as quais sonhamos, parecem ser diferentes em cada pessoa e também em cada momento de nossas vidas. De fato, as pesquisas apontam que características anatômicas do cérebro de cada pessoa parecem interferir nas características do que uma pessoa sonha. Por exemplo, o tamanho das amígdalas, que ficam nas áreas mais centrais do cérebro e têm relação direta com nossas emoções e sentimentos. Quanto maior a amígdala do lado direito, mais bizarros e emocionais tendem a ser os sonhos. Enquanto que na amígdala do lado esquerdo, mais naturais e lógicos
parecem ser. Além disso, o córtex pré-frontal mesial, que fica logo atrás da região frontal, parece também ter relação. Pessoas que relatam muitos sonhos tendem a ter essa área do cérebro bem desenvolvida. Justamente, essa região do cérebro é muito relacionada à cognição, quer dizer, elaboração de ideias, raciocínios e conceitos. Pessoas que relatam muitos sonhos também parecem ter maior conectividade de certas áreas cerebrais, que compõem um circuito chamado Default Mode Network, ou circuito de modo automático, que costuma estar ativado quando estamos divagando mentalmente, quer dizer, desatentos e imaginativos. Em resumo, parecem existir sim cérebros mais propensos que outros a sonhar, assim como a ter sonhos mais bizarros ou mais normais. De que tipo você é? Conta aí pra gente nos comentários. Nosso sono tem fases, onde o nosso comportamento e as ondas elétricas cerebrais se modificam, de acordo com a profundidade do adormecimento. Os tipos de ondas cerebrais durante o adormecer e despertar, além da qualidade do sono, parecem ditar o quanto sonhamos e, principalmente, o quanto nos lembramos de ter sonhado. Além da propensão de cada pessoa, certos estados fisiológicos, elétricos e do próprio padrão do sono também parecem interferir se iremos nos lembrar ou não dos sonhos ao acordar. Isso é fácil de ser percebido de forma natural, na verdade. Reparem que as noites em que dormimos mal, em que acordamos muitas vezes, também costumam ser marcadas por sonhos e pesadelos. Ao passo que quando temos um dia muito cansativo e apagamos, geralmente tendem a ser noites calmas e com sono profundo. Quer dizer, ao menos em nossas memórias. É quase consenso entre pesquisadores que uma fase específica do sono esteja muito associada à ocorrência de sonhos, a fase REM. No processo de adormecer, logo quando perdemos a consciência, nossos olhos começam a se mover de forma rápida e caótica. Por isso o nome REM, sigla em inglês para Rapid Eyes Movements, ou na tradução, movimentos rápidos dos olhos. Além disso, algumas pessoas apresentam espasmos musculares. As ondas cerebrais nesse estado, observadas através de eletroencefalograma, se modificam também, com as ondas cerebrais se tornando mais padronizadas e as do tipo θ se tornando mais frequentes. Conforme o tempo avança, o sono vai se aprofundando, com essas ondas e os sinais vitais se tornando cada vez mais lentos e brandos. Nesse processo, as ondas cerebrais novamente se modificam. Esse estado não dura todo o tempo, mas na verdade cicla ao longo de um período de sono. O padrão desses ciclos e o número de ciclos na noite caracterizam o sono, que pode ser saudável ou mais transtornado, com um padrão mais fragmentado e sem o aprofundamento necessário. Quanto mais fragmentado e superficial o sono, maior a quantidade de tempo passada na fase REM, justamente o período mais agitado que fica na borda entre o adormecimento e o despertar. Uma pessoa que acorda durante essa fase, seja acidentalmente ou intencionalmente despertada, se lembra muito mais de sonhos. Estudos mostram que, de fato, um sono mais fragmentado, quer dizer, onde a pessoa acorda repetidamente, se associam a mais relatos de sonhos, especialmente pesadelos, que nada mais são que sonhos com sentimentos e sensações desconfortáveis. Um sono fragmentado e agitado pode ocorrer por uma série de motivos diferentes, a começar pelo ambiente onde a pessoa dorme. Locais ruidosos ou com muita luz tendem a manter o cérebro muito estimulado, dificultando ou impedindo mudanças elétricas e químicas que aprofundam o sono. Isso vale para qualquer ambiente desconfortável, como muito quente, úmido ou frio, por exemplo. Sonhos e pesadelos em excesso podem indicar problemas de saúde, inclusive a saúde mental. Se isso te incomoda, vale a pena
procurar um especialista. Esse estado de excitação elevada, a hiperatividade cerebral, é uma das características do sono REM, inclusive do padrão de ondas elétricas. E justamente as pesquisas mostram que esse estado de excitação cerebral é diretamente relacionado com a ocorrência e relatos de sonhos. E quanto mais intensidade, mais intensos também se tornam as experiências contadas. Inclusive, experimentos com estímulos elétricos simulando ondas θ durante o sono foram realizados, fazendo esses participantes se lembrarem de mais sonhos, assim como ter maior lucidez durante as experiências, nos mostrando que o grau de ativação do cérebro durante o sono tem sim relação direta com os sonhos. Existe uma teoria bem aceita pelos pesquisadores chamada teoria da continuidade, que define que sonhamos com as coisas com as quais nosso cérebro já esteja trabalhando enquanto estamos acordados. Podem ser experiências de nossa rotina, como os ambientes onde frequentamos e as pessoas com que convivemos, mas também podem ser coisas que imaginamos, especialmente no momento de dormir ou com frequência no dia a dia. Podem ser inclusive ideias que estejam restritas ao nível subconsciente, reprimidas ou ainda mal elaboradas racionalmente, como traumas, medos e desejos que nos tragam conflitos, que devido ao cérebro não tê-los processado para uma compreensão racional e mentalização confortável, ficam ali, enterrados nas camadas mais profundas, porém acessados durante esse estado do sonho. Experimentos já demonstraram que estímulos de diversos tipos durante o sono, mas especialmente durante as fases REM, interferem diretamente no conteúdo dos sonhos. Estímulos como borrifar água, ligar um som baixo ou liberar algum cheiro no ambiente foram analisados e testados, fazendo as pessoas estudadas aumentar os relatos de sonhos com chuvas, locais movimentados ou com cheiros específicos, por exemplo. Em resumo, sonhamos com coisas que fazem parte de nossas vidas, de nossas memórias e de nossos sentimentos. Inclusive, muitas coisas que nem nos damos conta que estejam lá. E os sonhos talvez possam dizer sobre a pessoa coisas que ela mesma não seja capaz de identificar. Portanto, é preciso muito cuidado com essa ideia, pois de fato, grande parte dos sonhos, na verdade, são completamente aleatórios, podendo inclusive ser induzidos por estímulos muito sutis e até mesmo a qualidade do sono. Alguns experimentos já demonstraram que o aumento de ondas θ e redução de ondas lentas aumentam a consolidação de memórias, justamente alterações que ocorrem, novamente, na fase REM do sono. Além disso, experimentos com privação prolongada do sono demonstraram ao mesmo tempo redução ou abolição do estágio REM ao adormecer e maior dificuldade de retenção de memórias ao acordar, mostrando que essa fase possa estar relacionada à consolidação das memórias. Os principais circuitos cerebrais envolvidos nas emoções, como o sistema límbico e o de recompensa, por exemplo, são altamente ativados também durante o sono REM. Outros estudos com ressonância magnética demonstraram correlação de áreas ativadas com experiências gratificantes com áreas ativadas também durante o sono. Esses componentes podem ser indícios de que os sonhos devam ter papel crucial no processamento de eventos emocionais e da consolidação de emoções relacionadas às memórias. Albert Einstein contou que certa vez teve um sonho onde estava sentado um trenó que se deslocava muito rápido enquanto ele acompanhava feixes de luzes. Isto o fez pensar sobre a velocidade da luz, levando a elaborar a teoria da relatividade que impactou o mundo. Auguste Kekulé, histórico químico alemão, contou que certa vez teve um sonho onde enxergava átomos dançando, formando correntes que se moviam como cobras.
Então uma cobra começou a morder o próprio rabo, formando um círculo. Ele então despertou e teve a ideia de desenhar a ligação molecular do benzeno, estrutura complexa que desafiava os cientistas da época. Para sua surpresa, o modelo de ligação se encaixou. Mendeleev também disse ter sonhado com a tabela periódica antes que conseguisse organizá-la conscientemente. Por fim, Nikola Tesla também relatava diversas experiências com sonhos lúcidos, onde visualizava com clareza e com detalhes técnicos dispositivos que viria a desenvolver. Talvez esses sejam grandes exemplos de que os sonhos estejam de fato relacionados ao processamento de memórias e ideias, com mecanismos que o cérebro consciente talvez não consiga realizar.